Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós vamos estudar a aula extra, a aula de reforço da primeira lição, onde vamos estudar a ascensão de Salomão e o seu reinado. Nesse tema que estamos estudando sobre a construção do templo de Salomão, por quê? Porque Davi recebeu a maquete, assim como Moisés recebeu também a maquete do tabernáculo. Então, Davi recebe a maquete de Deus para a construção do tabernáculo. Mas quem faz é Salomão. Por isso que o templo é de Salomão. Existem muitas leis espirituais incríveis que regem a construção do templo. Muitos tomaram a construção do templo de Salomão por outros caminhos. Muitas heresias, muito misticismo, muita idolatria. E a construção do templo de Salomão, ela é uma tipologia, glória a Deus, muito forte, porque fala da preparação. Amém? Então a tipologia é muito forte, a nossa preparação, que estamos andando nesta terra, para ir a um tabernáculo superior celestial. Então, começa com Davi guiando as guerras, exatamente para arranjar ouro, muito ouro, para uma grande construção. Mas Davi, ele estava em Jerusalém com a arca. E estudamos que o tabernáculo estava em Gibeão. Então Davi estava em Jerusalém, onde funcionava 24 turnos de sacerdotes cantores. Então havia, durante os 24 turnos, nesse particular, são 24 horas. 24 horas. Começando aqui, 12, 3, 6 e 9. Então, Davi colocou a sua tenda, tenda de Davi, com a arca dentro, e aqui a gente percebe que havia 24 turnos de sacerdotes, um por turno. No tempo de Zacarias ainda existia esses turnos de sacerdote, mas no templo de quem? De Herodes. Mas aqui estamos falando da tenda de Davi, onde havia uma arca, a Arca da Aliança. Veja que esses 24 turnos se referem a 24 horas. Isto pode ser visto em 1 Crônica, capítulo 25, onde Davi constituiu, dividiu todos esses sacerdotes em turnos. Amém? Agora, lá em Gibeão, onde estava o tabernáculo, havia o altar de holocausto. Foi aonde Salomão começou, porque ele saiu de Jerusalém e foi até Gibeão. Qual é o ponto positivo de ir até Gibeão? Porque ele estava iniciando a sua caminhada. A razão de sacrificar 1000 holocaustos, o sacrifício no altar de bronze, representa a cruz de Cristo. Todo líder tem que começar aos pés da cruz. Amém? Isso é uma tipologia. Lá em Gibeão havia a bacia, mesa, candeeiro, mas no altar, aqui é o tabernáculo de Moisés. Nesse lugar aqui, lugar santíssimo, não havia arca. A arca Davi tinha levado para onde? Para Jerusalém. E esse tabernáculo de Moisés estava em Gibeão. Então a gente vê que quando a arca saiu lá de Kiriat Jearim, saindo da casa de Aminadab, depois Davi começou a primeira vez levar a arca, tirando da casa de Aminadab, e Aiô e Uzá, ao levar a arca junto com os bois, presta atenção,
Deus não aceitou que a arca fosse carregada em bois. Por quê? Porque aos moldes dos filisteus, que os filisteus carregaram a arca antes de Davi, Deus tolerou, porque ele exatamente vai fazer com que você cumpra de acordo com a obediência daquilo que você aprendeu. Os filisteus não têm prática de vida judaica, então Deus não vai julgá-lo conforme uma lei que eles não têm. Então, Davi tinha uma lei e Deus haveria de chamar Davi para ir até a lei e fazer conforme o que estava na lei, levar a arca nos ombros dos coatitas e não em carros, a modelo dos filisteus. Então, por isso que a arca voltou, depois que Uzá morreu, porque ele foi ajudar os bois tropeçaram no caminho da condução. Só depois que a arca estava na casa de Obed-edom, ali uns 3 meses, quando Deus começou a abençoar, é que ele foi, de acordo com a lei, Deuteronômio, trouxe a arca conforme os ombros que estava descrito dos coatitas. Então veja que a arca, quando vem para Jerusalém, de uma forma legítima, ela vai se assentar aonde? No tabernáculo de Davi, onde vai encontrar repouso. Isto fala de Jesus entrando no céu, sentando, encontrando repouso. Então todo esse trabalho da trajetória da arca, encontrando repouso, isto representa a vida de Jesus saindo do céu, do seio do Pai, vindo a esta terra e subindo à direita do Pai, e nunca mais Jesus voltou para o seio do Pai. João 1,18. Jesus saiu do seio do Pai, fez a obra na terra e agora sentou à direita do Pai. Nunca mais a arca voltou para Silo. No tempo onde a arca estava com Samuel, naquele tempo de Saul perseguindo Davi. Então veja que a arca acaba de assentar, teve repouso na tenda de Davi, representada aqui por Jesus sendo assunta ao céu, mostrando todo o trabalho e trajetória da arca e estabelecendo repouso em Jerusalém. Jesus está na Nova Jerusalém, porque está mostrando um tipo de Jesus sentado à destra do Pai. Então Davi descobriu todo esse segredo. Agora, o lugar do templo, esse lugar aqui, essa região aqui, onde ia construir as bases do templo, onde seria? Moriá. O segredo é Moriá. Por quê? Porque foi aonde Abraão e Isaac foram fazer o sacrifício. Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício a Deus. Mas Davi só foi descobrir que esta terra, chamada Terra de Moriá, estava lá em Araúna, quando Deus permitiu que o diabo incitasse a Davi a contar o povo de Israel e o povo judeu. O povo das tribos de Judá e o povo das tribos do Reino do Norte. Então, quando Davi contou as tribos e não deu uma oferta de acordo com a lei, Deus levantou um profeta chamado Gade e disse que havia um anjo lá em Araúna com a espada levantada para destruir aquela terra. Foi aonde que Davi voltou para fazer a sua oferta e o anjo guardou a sua espada. E aí Davi percebeu que aquele lugar era o lugar aonde Abraão ia oferecer seu filho Isaac a Deus. O local de Moriá foi descoberto. Nem Josué descobriu no seu dia, nem mesmo Samuel, o homem que ensinava, que tinha a lei, tinha a escola dos profetas, também não descobriu este lugar. Mas foi preciso Deus permitir que Satanás incitasse a Davi a contar o povo contra a lei, porque só poderia contar o povo se desse uma oferta por cada um,
e essa oferta era meio ciclo de prata para cada pessoa, e Davi não fez isso. Por isso que o juízo se levantou através do anjo. Amém? E assim foi descoberto o lugar da construção do templo. Glória a Deus. Então, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 25, nós temos 24 turnos divididos de sacerdote entre si. Então, Davi vai organizando os porteiros da casa de Obed-edom, e você vai ver que quem cuida da arca de Deus, como Obed-edom cuidou na sua casa, a sua casa vira um paraíso. Quem cuida das coisas de Deus, vai chegar um momento, um tempo, que você vai ser honrado. Amém? Então Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das divisões que serviam ao rei. E levantou-se o rei Davi de pé, disse: escutai-me, ó meus irmãos e meu povo. Então, estava no coração de Davi fazer uma casa ao nome do Senhor, aonde a arca pudesse estar em repouso. Porque Davi, ele tinha feito um grande palácio, uma grande casa para ele. Então, como é que o rei está no palácio e a arca de Deus está numa tenda? Então Davi diz: está errado, eu vou fazer uma casa para o Senhor nosso Deus. Então veja que Davi foi conquistando ouro através das guerras, e veja que levantou muito ouro e prata para aquela grande construção. Viu? E a gente percebe que quando ele ajuntava o seu tesouro, ele guardava. Ele pagava os soldados, mas o seu ouro estava guardado para a construção do templo. Mas Deus disse: Davi, você não pode edificar uma casa para mim, você derramou muito sangue. Então, você não pode, mas o seu filho pode. Então, Deus disse para Davi que ele não poderia edificar a casa, e explicou: porque você é homem de guerra e porque você derramaste muito sangue. Mas eu vou fazer com que seu filho Salomão faça esta casa. O Senhor Deus de Israel escolheu Davi dentre todos da casa do seu pai. Então, para ser bênção sobre Israel, o que ele agradou e o que ele se agradou de mim fazer rei em todo Israel. Por isso o Senhor me deu muitos filhos, Davi dizendo, e me escolheu. E também me deu um filho chamado Salomão, para que ocupasse o trono do reino do Senhor Jeová sobre Israel. Então aqui nós temos uma promessa messiânica, porque aqui se refere a Cristo, e não meramente a Salomão. A história vai se desenrolando, mas a profecia bíblica se refere ao reinado milenar de Cristo, porque este seria o verdadeiro Salomão, o Senhor Jesus. E estabelecerei o meu reino para sempre. Agora você tem que preservar e cumprir os meus mandamentos. Então Davi começa a dar conselho ao seu filho Salomão. Porque o Senhor me escolheu para que construísse uma casa para o santuário. Esforça-te, mãos à obra, Salomão. Então Davi deu a Salomão o desenho, a maquete do pórtico do templo e de todos os seus recintos, das tesourarias, das câmaras altas e câmaras interiores, no lugar do propiciatório e também chamado oráculo de Deus. E tudo o que planejava para o átrio da casa do Senhor, para todas as câmaras ao redor, enfim, Davi foi conquistando todo o ouro para que houvesse um grande tabernáculo, uma grande morada, um grande templo. Agora veja que o modelo de carro que foi esculpido é muito desconhecido entre nós, porque havia um carro aqui dentro do lugar santíssimo.
No tempo de Moisés, lembra que Davi trouxe a arca, não poderia trazer em carro, a modelo do filisteu, mas aqui Deus permitiu fazer o carro. Por quê? Porque aqui era uma projeção profética que estava em desenvolvimento para que a verdade ela pudesse vir no seu momento certo. Se Deus disse que tinha que ser nos ombros dos coatitas, tinha que ser nos ombros dos coatitas. Mas quando a arca veio para cá, ela chegou e encontrou repouso. A arca aqui, ela estava andando. Até chegou aqui na tenda de Davi. Lembra do tabernáculo móvel que era carregado nos ombros? Mas quando chega aqui e depois transferida para cá, a arca ela encontra repouso. Ou seja, ela não fica mais móvel, ela fica fixa. E assim Deus permite fazer um carro. E esse carro, tipologicamente, lá do Apocalipse, a plataforma do trono, que é um verdadeiro carro, aonde tem os 4 querubins. Apocalipse 5, Apocalipse 4. Amém? Veja que o desenho é muito importante. Porque no começo, Deus não permitiu levar no carro dos filisteus. Agora está mandando fazer um carro. E ele está fazendo assim para ser um memorial do seu trono. Glória a Deus. Porque o trono de Deus, irmãos, é como um carro. É a semelhança de um carro. Tem 4 rodas. Tem um altar de incenso, como se fosse um motor do carro. E assim como um motorista precisa levar seu carro para abastecer com gasolina, Deus abastece o seu carro com adoração. Por isso que ele busca os verdadeiros adoradores, porque ele abastece o seu carro com este incenso aromático, esse líquido que os anjos colhem até a presença de Deus e leva os anjos até onde estão os 24 turnos de anciãos, rodeados no trono central do Pai e do Filho. E cada hora o Senhor responde a oração. E assim, no altar de incenso do trono celestial, são queimadas as orações dos santos. Isto é, Deus responde. E Deus responde com raios e trovões. E os anjos vão anotando. É assim que está em Apocalipse capítulo 10. Os anjos escrevem o que o trovão e o raio diz. Isso é a linguagem celestial. Amém? Então, os coatitas não tinham carros. E a arca estava móvel. Só tinha carro os meralitas e os gersonitas. Mas os coatitas não tinham carros. Eles tinham que levar nos ombros. Irmão, enquanto ninguém tem carro, agradeça a Deus pelo que tem. Porque não chegou o momento de você ter um carro. Não chegou o momento de você ter carro. Então, leve nos ombros. Agradeça a Deus, adore a Deus por ser um coatita na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, aquilo que acontecia no céu, os 4 querubins com 4 rodas nos seus pés, Davi, a maquete, recebeu de Deus para que fizesse um carro e assim estabelecesse uma projeção profética lá para Apocalipse, que fala da realidade do céu, onde tem uma plataforma com 4 querubins. Os 4 querubins representam os coatitas, que levava nos ombros a arca da aliança. Então, se os 4 querubins levavam o trono até agora nos ombros, representa na terra, no tempo de Davi, no tempo de Moisés, que a arca tinha que ser levada pelos coatitas. Uma representação do céu para a terra e depois da terra para o céu. Enquanto a realidade está no céu, a simbologia está na terra. Mas quando a realidade está na terra, a simbologia está no céu. Glória a Deus. Isto fala do Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus vai colocar querubins, melhor,
Deus vai colocar candeeiros. Aonde? Lá no trono. Deus vai colocar candeeiros e vai colocar 7. Por quê? Porque o Senhor vai ter um momento glorioso lá na frente que vai se levantar do trono, o Senhor Jesus, e vai andar no meio dos querubins, no meio dos candeeiros, no meio dos candeeiros, e fala dos 7 candeeiros. Amém? Então, os querubins estavam acostumados a fazer esse serviço, carregar o trono, que é a plataforma, sobre os seus pés. Eles carregavam nos ombros a modelo dos homens na terra. Então, os querubins com 6 asas cada uma, e nos seus pés não era pés humanos, era como pata de bezerro. E essas patas de bezerro estavam sobre rodas, e essas rodas eram uma roda dentro de roda. E nessas rodas havia muitos olhos, cheio de olhos. Davi teve essa visão. Deus deu esta visão. E esta visão do trono que Davi teve de 24 anciãos. Hoje nós lemos em Apocalipse o Senhor assentado no trono e 24 anciãos assentados. Reis sacerdotes. Com coroas. Então Salomão também tinha esses 24 anciãos na terra. Que bênção, né? Entender essas questões numéricas, bíblicas. E Davi aconselhava Salomão. Então Davi mandou fazer esse carro. É um carro tipológico do trono de Deus que está no Apocalipse. E também fez um altar de incenso. Esse aqui é equivalente ao motor, como eu disse. É onde é queimado o incenso, que são as nossas orações. Que nós estamos em Gibeão. Nunca esquecer que estamos oferecendo o nosso incenso aqui em Gibeão. Os anjos levam as nossas adorações em forma de enzima, como líquido, para funcionar diante de Deus como combustível no altar de incenso, onde queima e a fumaça, fumo, Deus responde cheirando com as suas narinas. E Deus procura adoradores, e o incenso é levado por anjos até os 24 anciãos, e cada um tem uma harpa e toca, cada um tem uma harpa, e esses anjos que estão por lá, Deus vê os secretários, entre eles o Gabriel, fazendo com que o trono de Deus se movimente. Louvado seja Deus. Aqui os anjos, eles vêm com o incensário, colocam as nossas orações, e dependendo da hora, se for às 9 horas da manhã ou 9 horas da noite, é colocado diante daqueles turnos de sacerdote que representam o nosso horário na terra. O nosso horário na terra são 24 horas. E lá no céu são 24 turnos de sacerdote. São 24 anciãos. E cada um representa um horário na terra. Se a gente ora agora, 9, 10 horas da manhã, então de 9 às 10 horas tem um ancião lá que os anjos colocam exatamente diante do incensário. E os anjos mensageiros que estão lá, os diáconos de Deus, trabalha pegando, colocando no altar de incenso, para que ele seja queimado neste fuso horário. Então Deus responde a cada hora as nossas orações. Amém? Então há 7 secretários, inclusive Gabriel é um deles. Eles vêm até aqui pegar as nossas orações, coloca dentro do incensário, e a gente vê que é tremendo. Deus respondendo com raios e trovões. Os anjos, onde eles escutam e anotam a mensagem que Deus está mandando. Como é que eu sei isto? Está Apocalipse, capítulo 10. Anote isto que o raio está dizendo, que o raio está escrevendo.
Isto é a linguagem na dimensão celestial, onde os anjos, eles conseguem ler a escritura dos raios de Deus. E quando você está orando, a sua oração está sendo transformada em incenso e ela vai ser ouvida dentro de uma hora nas regiões de Deus celestiais, aonde a oração é respondida. Glória a Deus. Então, voltando aqui para o tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés tinha um altar de holocausto, a bacia, apenas um candeeiro, mas no templo de Salomão tem um santíssimo que tem um carro. No tabernáculo de Moisés, só tinha arca, não tinha carro. No templo de Salomão tem um carro com 2 querubins e uma arca no meio com 2 querubins. No tabernáculo de Moisés, só a arca com 2 querubins. Veja que aqui já tem 4 querubins, mostrando o Apocalipse, os 4 animais, que são querubins. Glória a Deus. Então veja que no meio do carro havia a arca. Isto aqui, no templo de Salomão. A arca ficou pequena diante do carro. Colocaram varais grandes que chegaram até sobressair a cortina. Então mandou fazer 5 mesas de cada lado. Então veja aqui, 5 mesas de cada lado. Vamos fazer novo desenho? Então veja aqui, 5 mesas de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No tabernáculo de Moisés, só tinha uma mesa, uma. Então Deus está fazendo o que? Discípulos. Amém? Até aqui no modelo do tabernáculo para o templo, então de 1 passou a ser quanto? 5 mais 5, 10 mesas. Então foi 10 vezes a mesa que só havia um. Então, aqui só tinha o quê? Um candeeiro. Então Deus, colocou 5 candeeiros de cada lado. 5 aqui, 5 aqui. Então ao todo, 10 candeeiros. 10 mesas, 10 candeeiros. Então mais azeite, mais funcionários, mais pães. Nesta mesa tinha 12 pães, em uma só mesa. Então os pães eram empilhados de 6 em 6 pães. Não eram soltos, eram empilhados, 6 mais 6. Aqui, veja se eram 10 mesas, vezes 12, eu tenho 120 pães. Mostrando o número de quase 120 que estava no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Então veja, 10 bacias. Olha aqui, não era só uma bacia aqui, uma bacia. Então vai haver 5 bacias de cada lado, 5 bacias de cada lado, mostrando, 10 bacias. E um altar enorme de sacrifício. Amém? Aumentou também a oferta. Aumentou também as contribuições, os dízimos, aumentou também as doações, oferta de manjar, oferta de holocausto, oferta de primícia, todos os tipos de oferta foram aumentados. Veja que ampliou de 1 para 10 as bacias, o altar, as bacias, as mesas e os candeeiros. Então, haja óleo para os 10 candeeiros. Então, muita massa para fazer pão. Muito azeite para o candeeiro, porque são 10 candeeiros funcionando. Glória a Deus. E Deus também mostrou na maquete para fazer um mar de fundição. Esse mar de fundição, meus irmãos, era como se fosse um caldeirão de água de 5.000 litros. 5.000 litros. O que é isso? Aonde os sacerdotes se recreavam. O que é que eu estou mostrando aqui? Havia, 3 bois
feito, certo? Não era o boi de verdade, era um feito que estava sobre uma base. Então havia mais 3 bois aqui, feitos, né, de escultura, e também mais 3 bois aqui. Então aqui havia uma base que recebia como se fosse a pia, tá vendo? Que era só uma, aqui não são 10, e aqui é uma enorme pia para a recreação dos sacerdotes se lavarem e tomar banho. Então Deus fez isto. As pessoas hoje batem no peito de 50 anos de ministério. Nunca tirei férias, vai tirar na UTI. Deus fez um mar de fundição para que nós obreiros pudéssemos com a família tirar um tempo, 15 dias, 10 dias, até um mês, não é férias? Então Deus deu direito sim. Glória a Deus. O líder que desconhece o mar de fundição da sua vida, ele vai ficar doente para tirar as férias. Porque Deus cobra o descanso. É Deus que cobra o descanso. Deus cobrou de Israel o descanso sabático. E o milênio não é outra coisa senão Deus cobrando o descanso dos 6.000 anos de história que a terra não descansou. Glória a Deus. Então, meus irmãos, veja que havia um pedestal que se apoiava em cima que apoiava esta grande bacia, que havia bois por baixo, ok? E veja que diante desse grande templo, nós temos uma grande responsabilidade, até mesmo para tirar as férias. Tem que ter grande responsabilidade, irmãos. Não é porque as pessoas precisam de umas férias, vamos dizer, sair com a família, que Deus dá esse direito, que vai pecar. Não é férias para pecar. Amém? É para recreação. Glória a Deus. Veja que este foi o propósito original estabelecido. Esta foi a visão que Davi teve. Amém? Então, de 1 peça para 10 peças. Veja que para fazer um só candeeiro, eles pesavam 39 quilos de ouro. Irmão, para fazer um candeeiro era 39 quilos de ouro batido. Então, vamos fazer aqui o primeiro candeeiro. Não era 10? Então, eles ensacavam o ouro e pesavam, irmão, 39 quilos. Então, esse aqui, candeeiro 1, leva para lá. Pesava mais 39 quilos. Candeeiro 2, coloca aí a etiqueta, leva para lá. Eram 390 quilos de ouro